No coração das florestas densas dos Estados Unidos, onde o som do vento sussurra segredos antigos e as sombras dançam ao ritmo das árvores, reside uma lenda que aterroriza até os corações mais valentes. A lenda do corpo seco, uma figura espectral que dizem ser a alma penada de um homem que, em vida, cometeu atrocidades indescritíveis. Condenado a vagar eternamente, ele é uma manifestação de pura maldade, um aviso sombrio para aqueles que se aventuram em seus domínios. Era uma noite de lua cheia quando 4 caçadores, atraídos pela promessa de aventura e caça farta, decidiram se embrenhar na floresta. John, o líder do grupo, era um homem robusto e confiante, acompanhado por seus amigos de longa data, Mark, Peter e Sam. O grupo estava bem equipado e preparado para qualquer desafio que a natureza pudesse apresentar, exceto um e o corpo seco. Na primeira noite, enquanto o grupo acampava ao redor de uma fogueira crepitante, John contou a lenda do corpo seco. Dizem que ele é um esqueleto ambulante, coberto por uma pele seca e esticada, com olhos que brilham como brasas no escuro. Ele não caça por comida, mas por almas, condenando suas vítimas a um destino pior que a morte. Os risos nervosos dos caçadores ecoaram pela floresta, mas a inquietação era palpável. Peter, o mais jovem e supersticioso do grupo, sentia um frio na espinha que não conseguia explicar. Talvez devêssemos voltar, sugeriu ele, mas suas palavras foram recebidas com escárnio. Na segunda noite, enquanto caçavam cervos, o grupo começou a perceber sinais estranhos. Árvores com marcas profundas de arranhões, como se algo monstruoso tivesse passado por ali. O silêncio mortal da floresta era interrompido apenas por sussurros ininteligíveis, que pareciam vir de todas as direções. O medo começou a se instalar. Foi na terceira noite que o terror realmente começou. O grupo decidiu acampar perto de um rio, onde poderiam se refrescar e reabastecer suas provisões. Enquanto John montava a barraca, Sam percebeu que algo os observava entre as árvores. "Vocês viram aquilo?", perguntou ele, com a voz trêmula. Os outros olharam, mas não viram nada além de sombras. À meia-noite, um grito de gelar o sangue cortou o silêncio. Era Mark. Os outros correram em sua direção, mas tudo o que encontraram foi sua lanterna caída e um rastro de sangue que desaparecia na escuridão. "Ele está aqui", murmurou Peter, com os olhos arregalados de pavor. O pânico tomou conta do grupo. Eles se apressaram em montar um perímetro de segurança, mas era tarde demais. Um a um, eles foram atacados por uma força invisível. Peter foi o próximo, arrastado para dentro da floresta, seus gritos abafados pelo som do vento. Sam e John tentaram fugir, mas a floresta parecia conspirar contra eles, fechando-se e tornando cada caminho uma armadilha sem saída. Finalmente, apenas John restou. Ele correu até suas pernas cederem, caindo exausto ao pé de uma árvore antiga e retorcida. Foi ali que ele o viu. O corpo seco emergiu das sombras, sua figura esquelética iluminada pela luz da lua. Seus olhos brilhavam com uma malevolência inumana, e um sorriso macabro distorcia seu rosto. "Por quê?" "O que você quer?", gritou John, mas a criatura não respondeu. Em vez disso, ela se aproximou lentamente, cada passo reverberando como um tambor de morte. John tentou se levantar, mas seus músculos não obedeciam. Sentia-se paralisado pelo medo, incapaz de escapar do destino que se aproximava. O corpo seco estendeu uma mão ossuda e tocou o rosto de John. A sensação era de um frio tão intenso que queimava. John sentiu sua energia vital ser drenada, como se sua alma estivesse sendo sugada para dentro daqueles olhos demoníacos. "Você será meu", sussurrou a criatura, em uma voz que parecia vir do além-túmulo. Mas antes que o corpo seco pudesse completar seu ato nefasto, um raio de luz atravessou a floresta. Era o amanhecer. Com um rugido de frustração, a criatura recuou para as sombras, desaparecendo como se nunca tivesse existido. John desmaiou, exausto e traumatizado. Quando foi encontrado por uma equipe de resgate dias depois, John estava em estado de choque. Ele foi levado para um hospital, onde recebeu tratamento para seus ferimentos físicos e mentais. Mas a experiência o havia mudado para sempre. Ele era um homem quebrado, assombrado por visões do corpo seco. Em seu relato, John descreveu cada detalhe com uma clareza assustadora.
Ele está lá fora, repetia, esperando. Ele nunca para de caçar. As autoridades, céticas, atribuíram sua história a um colapso nervoso e aos traumas da floresta. Mas aqueles que conheciam a lenda sabiam a verdade. O corpo seco era real, e ele continuava a vagar pela floresta, buscando novas vítimas. John, o único sobrevivente, tornou-se uma figura reclusa, isolando-se do mundo e vivendo com o constante medo de que a criatura um dia retornasse para terminar o que começou. Nos anos que se seguiram, relatos de desaparecimentos na floresta aumentaram. Caçadores e excursionistas começavam a falar em sussurros sobre a criatura esquelética que emergia das sombras. A lenda do corpo seco ganhou nova vida, alimentando o medo e a imaginação de todos que ousavam entrar na floresta. E assim, a história de John e seus amigos se tornou uma advertência sombria. Uma lembrança de que, nas profundezas da floresta, algo antigo e malicioso espreita, aguardando pacientemente por suas próximas presas. O corpo seco, um espectro de terror eterno, continua sua caçada, invisível e implacável. O destino de John permaneceu um mistério. Alguns dizem que ele enlouqueceu e desapareceu, engolido pela própria paranoia. Outros acreditam que ele voltou à floresta, enfrentando seu medo na esperança de acabar com a maldição. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Sua última mensagem, encontrada em um diário deixado para trás, continha apenas uma frase enigmática: dele nunca para de caçar. O que aconteceu com John? Teria ele finalmente sucumbido ao corpo seco? Ou será que encontrou uma maneira de enganar a morte? A floresta guarda seus segredos, e o corpo seco continua sua vigília, uma sombra eterna no coração da noite. Inscreva-se no canal Sombras do Medo e compartilhe sua história macabra. Envie seu relato para o e-mail sombrasdomedo@gmail.com e participe do nosso próximo vídeo.